Você sabia que a escassez está totalmente relacionada aos seus padrões comportamentais? Eu sou Bruno Custódio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero pedir que você já se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos e as pessoas que você ama. Sim, é verdade. A escassez está totalmente relacionada aos seus padrões comportamentais. Existem padrões comportamentais que são inconscientes, que estão diretamente relacionados à ausência de prosperidade na vida financeira, profissional, familiar, que atrapalham o desenvolvimento dos seus sonhos naquilo que você almeja para sua vida. E eu quero começar a falar com você no primeiro padrão que atrapalha demais e está totalmente relacionado à escassez, que é o medo. Os medos querem nos paralisar. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso, mas é muito importante que você, de forma consciente, comece a bloquear aquilo que o medo tenta paralisar em você. Sempre que você tenta fazer algo e o medo surge, se você não controlar esse sentimento, essa emoção, isso vai paralisar você. Vai fazer com que você hesite em colocar algum plano em ação. Vai fazer com que você hesite em realizar tarefas básicas do dia a dia que estão totalmente relacionadas à prosperidade, ao seu sucesso financeiro, ao seu sucesso familiar. Sempre que nos deparamos com algo novo, o medo surge. E como que o medo ele começa a te paralisar se você não controlar essa emoção e esse sentimento? Pensamentos negativos. O medo é responsável pelos pensamentos negativos. E você sabe, a grande maioria, 90% dos pensamentos negativos que passam por você são de situações que nunca vão acontecer. E o medo age exatamente aí. Pensamentos negativos que estão relacionados à hesitação a algo. Quando você quer colocar um plano em ação e você pensa o seguinte: eu não tenho todas as ferramentas para isso, eu não vou conseguir, eu sou pequeno demais para isso. Isso são pensamentos negativos que estão sendo impulsionados pelo medo e você precisa bloquear isso. Porque, mais uma vez, a escassez mora no medo. A escassez mora nos pensamentos negativos. E se você, de forma consciente, não bloquear isso, você terá dificuldades em realizar grandes projetos, em alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Mas qual é a origem dos medos? Eu vou dizer para você que os padrões comportamentais relacionados ao medo possuem origens em situações que estão diretamente relacionadas com as suas crenças, com a sua criação, com o lugar onde você veio, a criação dos seus pais, as suas conexões de amizade e aquilo que está dentro de você, que são os padrões genéticos. Veja só. A genética é algo que está totalmente relacionado ao seu padrão comportamental. Eu vou explicar um pouco melhor isso para você. Qual é a origem da sua família? Quem da sua casa, pai, mãe, irmãos mais velhos, tios, primos, avós, quais dessas pessoas venceram e alcançaram resultados relevantes em suas vidas? Pensar nisso faz com que você entenda porque muitas vezes você se sente bloqueado em prosperar. E isso está relacionado à genética. 50% do nosso sucesso na vida está relacionado à genética. Os outros 50% estão relacionados ao nosso próprio desenvolvimento. Se ninguém rompeu nenhum padrão específico importante, então você terá também dificuldades em destravar esses padrões. Padrões da escassez. Pessoas que não conseguiram prosperar financeiramente, da sua família, do seu passado. Pessoas que não conseguiram prosperar financeiramente. Pessoas que não conseguiram prosperar na família, no casamento, nas relações pessoais. Você carrega isso nasce contigo e está diretamente relacionado aos seus resultados. 50% daquilo que você sente dificuldade em fazer e romper está relacionado à genética. Os outros 50% você precisa desenvolver. Mas a genética é tudo? Não, você treina a genética, você treina o seu comportamento. Aonde você entende que você tem dificuldade em prosperar, em evoluir e se desenvolver, é totalmente possível você treinar. Porque agora eu estou trazendo clareza para você que você tenha consciência disso. E tendo consciência, você começa a se desenvolver. Você começa a buscar informações para que você rompa com esses limites. É aí que entra a segunda metade do jogo, que é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Outra situação que está relacionada à origem dos medos são as situações mentais. Mais uma vez, os pensamentos negativos. E por que eu trouxe esse ponto outra vez? Para enfatizar com você que os pensamentos negativos, eles não podem morar em sua mente.
Porque apesar de 90% dos pensamentos negativos eles não estarem relacionados a uma verdade, você não pode permitir que o pensamento negativo ele crie raiz em você. Porque a sua mente ela não sabe distinguir o que é real e o que não é real. E uma vez que você alimenta os pensamentos negativos, isso se torna uma crença. E crenças são situações que comprometem o seu desenvolvimento e o seu sucesso e a sua prosperidade. Outro ponto são os comportamentos. Então, questões comportamentais. Como você lida com dias difíceis? Como você lida com crises? Crises que estão relacionadas à sua vida, mas também com as crises que acontecem em sua volta. Então, a forma com que você se comporta, a forma com que você se posiciona, também está diretamente relacionada ao sucesso ou não que você deseja em sua vida. E a escassez tem toda ligação com isso. Padrões genéticos, mentais e comportamentais. Para ser considerado um padrão, algo precisa ter uma repetição continuada. Então, para que algo seja padrão em sua vida, você deve repetir isso de forma contínua, no seu dia a dia, no cotidiano, ao longo do passar do tempo. Então, desde a sua infância, você é ensinado a algo. Se você não treina isso na sua juventude, você leva para a vida adulta. E se você continua não treinando, isso vira um padrão. Então, todas essas informações que estou trazendo estão relacionadas a padrões comportamentais que não foram treinados, que não foram modificados. É algo que te acompanha desde a sua infância até os dias de hoje. Mas você não tinha as ferramentas para entender isso. Você não tinha a consciência de quantos padrões comportamentais relacionados à genética, mentalidade e comportamento estão te atrapalhando. Resolvendo isso, tendo consciência disso, você começa a eliminar os padrões da escassez, aquilo que te impede de prosperar. Vou dar um exemplo. Pessoas que não conseguem desenvolver uma carreira dentro de uma empresa, elas estão sempre trocando de trabalho. São pessoas com mentalidade da escassez, que nelas estão os padrões da escassez dentro de todo esse contexto que eu estou falando. Pessoas que tentam começar um negócio, mas as coisas nunca fluem, nunca dá certo, e elas sempre paralisam, elas sempre abandonam esses sonhos. Padrões da escassez, padrões comportamentais, porque desde a infância essa pessoa ela foi treinada a abandonar grandes projetos e não conseguir dar continuidade nos seus sonhos e nos seus projetos, por diversos motivos, mas o importante entender é a consciência faz você virar o jogo. Vamos evoluir. O que nós precisamos para transformar os padrões comportamentais? Estímulos. Da mesma forma que os padrões comportamentais criam raízes em nossas vidas, para mudar, nós precisamos substituir os padrões negativos por padrões positivos. Entendendo que a minha mentalidade, os pensamentos negativos estão atrapalhando a minha vida, então agora de forma consciente eu bloqueio esses padrões. E eu substituo, eu ressignifico esses pensamentos negativos por situações positivas. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. Os estímulos certos fazem com que padrões negativos se transformem em padrões positivos. Então, como vencer os padrões? Substituindo os padrões por comportamentos positivos. Agora você precisa se desenvolver. Agora é contigo. Entendendo que se você está na escassez, se você está na ausência de prosperidade, você precisa transformar o seu comportamento, são as atitudes conscientes que vai fazer que isso aconteça. Você precisa mudar os ambientes que você frequenta. Você precisa mudar as suas conexões. Você precisa se envolver com estímulos que desenvolva o seu cognitivo, que te ensinem coisas novas todos os dias, para que você saia do padrão da escassez e comece a habitar num padrão de prosperidade. Agora é contigo. Com todas essas informações, você tem as ferramentas para começar a virar o jogo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal e até a próxima. Você não apaga a sua história, mas você pode mudar a forma com que ela afeta a sua vida. Você pode mudar a forma de pensar naquilo que você viveu até hoje. Então, todo mundo aqui tem algo que aconteceu que foi marcante, sim ou não? A forma com que eu conduzo isso na minha vida, a forma com que eu lido isso durante a minha trajetória de vida, pode estar me atrapalhando. Então eu preciso ressignificar experiências, crenças, aquilo que me aconteceu um dia, para que isso deixe de me atrapalhar e eu mude. Isso, ao invés de me atrapalhar, passa a ser algo que
mudou minha mentalidade e na verdade virou força para que eu possa evoluir. Quem é você de verdade? Uma forma de você encontrar quem é você de verdade é o que você faz quando ninguém tá vendo. Ali é você. Não poderia falar aqui com vocês e falar dos resultados que eu estou experimentando na minha vida, eu, minha esposa, minha família e nas minhas relações pessoais e profissionais, sem autenticidade e sem verdade.